Fala galera, eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um vídeo para o canal do Rede Poderosa e hoje, com algum atraso, alguma vergonha, mas quer dizer, alguma não, muita felicidade, eu vou conseguir fazer um vídeo dedicado à poesia aqui no Rede Poderosa. Eu espero que seja uma tônica para 2026, né? Que eu tenha ritmo, que eu tenha constância nesse trabalho, é algo que eu desejo muito. E não só por gostar de poesia, mas eu acho que a poesia é capaz de aprofundar sentidos, de aprofundar relações e de aprofundar discussões acerca da palavra, da vida, daquilo que a gente sente, obviamente. Porém, isso não se dá sem um trabalho intelectual, um trabalho exaustivo, muitas das vezes, né? Na grande maioria das vezes, na verdade, que está por trás desse fazer poético. Então, a minha intenção é trazer livros barra autores que tenham essa compreensão da profundidade poética, né, da gente conseguir mergulhar. E a minha intenção também é trazer uma análise mais poética do que técnica, algo mais curto, mas que, né, suscite essa questão mais passageira e crônica, né, mais comum da poesia como um todo. E para tentar abranger esse universo de questões que precisam de uma resposta, de uma palavra forte e profunda, né, em que morte, amor, vida e palavra tenham seu sentido completo quando ditas, eu trouxe um autor que eu muito admiro, que é o Manuel Antônio Pina. Esse é um escritor português. Ele começou a escrever e publicar poesia em 1974, curiosamente é o ano da Revolução dos Cravos. E ele só começou a publicar poesia após ter uma carreira consolidada como cronista e escritor de livros infantis, obviamente, porque poesia não dá dinheiro, não sustenta ninguém, né? Ser poeta ruim. Poeta ruim dá dinheiro sim. E o livro que nos serve como base hoje é a coletânea de poemas O Coração Pronto para o Roubo, que foi publicada pela editora 34 em 2018, com seleção e pós-fácil do Leonardo Gandolfi. E essa segue, até o momento, como a única publicação do autor por uma editora brasileira, que é um disparate por si só. Esse começo tardio de Pina como poeta incinera a tese da visceralidade da poesia, como se o verso fosse praticado apenas por um espontaneísmo, um artifício conectado à expressão do momento pelo momento. Essa coisa da iluminação causada por uma inspiração divina, né? Aqui, muito pelo contrário, a demora, essa sim, assume áreas de trabalho divino para a prática poética de Pina, na difícil tarefa de compreender, pelo menos, algumas das agruras, e em menor intensidade dos sabores também, da existência, enquanto a vida torna-se um trabalho com a palavra, enquanto os enredos tecidos colocam os seus, até então inexprimíveis temores diante da vida como matéria, né, diante da vida como um produto. E talvez pensar nesse negativo da criação poética teça, sobremaneira, uma primeira camada de compreensão, que também é poética para mim, né, do trabalho de Pina. Porque há o esforço contínuo para colocar a palavra em primeiro plano. A palavra dita, a palavra implícita, a palavra pensada, a palavra espontânea, a palavra suave e a palavra tensionada, mostrando uma força incapaz de ser publicada e identificada sem que haja uma pontada de incompreensão e, por que não, de algum silêncio, né? de algo que se apresenta como volátil e que escapa à razão. Nos versos do próprio, já não é possível dizer mais nada, mas também não é possível ficar calado, o que é um paradoxo definido pelo próprio poeta, né? Ou pelas palavras que ele consegue conjurar quando consegue materializar o poema. E as palavras para a poesia, para o silêncio, para o amor, para a morte, todas elas acompanham a literatura de Pina e fazem seu todo poético, aquilo que orbita sua produção na busca incessante pela perfeição do sentido.
É um trabalho de artesão, um trabalho de ourives mesmo. Porém, com a sabedoria de um ser metafísico de qualquer mitologia, o poeta tem a perfeita noção de que a própria perfeição é autofágica, né? E o próprio Pina escreve isso nesses versos aqui, que são ó, o suprassumo. Já que tudo é tudo, a perfeição dos deuses digere o próprio estômago. Bate, né? Bate muito. Mas é isso. Continuando, né? Não é complexo compreender esse caminho a partir da organização da coletânea, mas o grande trunfo aqui é a demonstração das dificuldades de um processo de execução, de materialização da poesia, que encarne vida a uma questão tão perene e individualista, sem perder a mão do sentido do trabalho de uma vida e a contribuição de Pina para a poesia contemporânea em língua portuguesa. O que a gente tem aqui é a palavra que custa a vida do poeta, a palavra que deseja compreender a morte, a memória e a sua própria força, a força da palavra, que é tão visceral que torna-se motivação de vida e, por fim, esse amor exuberante, esse amor pensado e, por isso, um amor tão familiar. E já que a gente está falando de amor familiar, tem um outro verso memorável do Pina que diz: Entro no amor como em casa, para mostrar que nem sempre a gente precisa de uma vida maior para obtermos as respostas para a vida e para a memória que a gente deseja ser. Ou, mais provável, sofrer dos seus contrários, que são tão indesejados, né? Da morte, do esquecimento. Às vezes, menos é mais. Às vezes, ser menos visceral implica em ser mais demorado. E às vezes, a demora existe porque é necessário encontrar a palavra certa. Uma palavra que faz tudo virar resposta, né? E é isso, galera. Não tem muito o que falar. Eu fico muito feliz falando de Pina. O objetivo desses vídeos é que eles sejam um pouco mais curtos, tenham esse formato mais de crônica, assim, mais fechadinho, mas que exponham essa verve poética do falar sobre poesia, né? Espero voltar aqui mais vezes com poesia. Se vocês conhecem Manuel Antônio Pina, comentem aqui versos que vocês gostam. Se vocês não conhecem, sintam-se mais do que convidados a conhecer e discutir aqui nos comentários. Sugiram poetas para que a gente troque uma ideia por aqui. E falem se gostaram do formato também. Para mim é muito novo. Eu queria fazer algo mais roteirizado, não tão perdido. Espero que tenha funcionado com essa coisa mais resenha, assim, né? Mais, talvez, metafísica. Mas sempre em busca da palavra e da boa poesia. Beleza? Com isso, fechamos por aqui. Até a próxima e tchau.